A princípio foi esse olhar um simples encontro, mas dentro de alguns instantes era alguma coisa a mais. Era a primeira revelação, tácita, mas consciente, do sentimento que os ligava. Nenhum deles procurara esse contato de suas almas, mas nenhum fugiu. O que eles disseram um ao outro, com simples olhos, não se escreve no papel, não se pode repetir ao ouvido. Confissão misteriosa e secreta, feita de um a outro coração, que só ao céu cabia ouvir, porque não eram vozes da terra, nem para a terra as diziam eles. Oi pessoal, eu sou o Rony do Cabeceira e durante esse mês de julho nós estamos resenhando obras dele, que provavelmente é o autor brasileiro mais famoso, mais repercutido de todos os tempos e também, com certeza e sem sombra de dúvidas, é o meu autor nacional favorito, Machado de Assis. E hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre essa obra belíssima chamada Helena, que foi escrita em 1878 e lançada pela primeira vez em folhetins do jornal O Globo. Bom, Helena definitivamente não é uma das suas obras mais famosas, né? Porque convenhamos, pessoal, o Machado só é o Machadão que nós conhecemos hoje, que sobreviveu até hoje, séculos e séculos depois do tempo que ele viveu, porque ele trouxe para o Brasil uma nova escola literária, né? Ele que fundou a escola realista aqui no Brasil e foi uma escola que contrapôs arduamente a escola que estava em vigor na época em que ele viveu ali, que era a romancista, né? Então, se por um lado a gente tem os livros românticos, como aqueles livros que pegavam situações cotidianas e corriqueiras, mas que apresentavam essas situações, colocando os personagens como heróis, heroínas, pessoas perfeitas e que agiam como deveriam agir e não como de fato as pessoas agiam naquelas situações, o realismo fazia o contrário e mostrava a realidade nua e crua, mostrava as ambiguidades do ser humano e tudo isso. Helena é um dos livros da fase romântica de Machado. Eu já ouvi falar, eu nunca li os outros livros da fase romântica de Machado, esse foi o primeiro que eu li, mas eu já ouvi falar que dentre todos eles, esse é o livro mais romântico de Machado, e por isso está fora ali dos livros mais falados, né? A tríade machadiana, que é composta ali por Memórias, Quincas Borba e Dom Casmurro, são livros realistas. Mas você sabe que esse eu acho um fato muito relevante acerca da história de Machado de Assis e de como ele conseguiu ali revolucionar, né, a seu modo a literatura, porque obras como Helena, como A Mão e a Luva, que também vai ter resenha aqui no canal esse mês e também é da fase romântica de Machado, são obras que provam que Machado não chegou simplesmente com os dois pés na porta da literatura, já querendo botar banca, querendo inovar, falando assim, ó, tudo que vocês fizeram e construíram até hoje na literatura é ruim, eu vou mostrar como se faz literatura. E antes dele propor ali algo que foi muito revolucionário dentro da literatura, ele provou que ele sabia fazer muitíssimo bem um arroz com feijão e sabia definitivamente se adaptar ali no mercado literário vigente da sua época. E enfim, isso daqui é a prova perfeita de que Machado de Assis sabia escrever em qualquer escola literária que fossem propostas aí. Eu quero falar um pouco com vocês sobre essa edição belíssima de Helena, que é de 2022, super moderna, e é da editora Antofágica. Vocês já viram muitas vezes, todos nós aqui do canal, recomendando arduamente as edições da Antofágica, pessoal. Mas hoje eu vou fazer uma ressalva sobre essas recomendações, algo que eu sempre pensei, mas nunca tinha ainda comentado com vocês, se eu não me engano. Eu acho que nunca tinha falado sobre isso com vocês aqui em algum vídeo, nem no Instagram nosso. Mas é o seguinte... Primeiro, por que eu recomendo muito a Antofágica? Porque o trabalho gráfico deles é maravilhoso, as capas são muito bem pensadas, são muito bonitas, a escrita é fluida, né? A diagramação deles é muito boa. Eu acho que eles conseguem respeitar muito bem os clássicos no que diz respeito. Por exemplo, aqui você vai ler, você vai ver que ainda está escrito dous, cousa, com U mesmo ao invés de I, que era a forma que era escrita antigamente, mas ao mesmo tempo que eles respeitam as letras maiúsculas e minúsculas que Machado utilizava na época, eles atualizaram a pontuação, porque afinal de contas, gente, a menos que você seja saudosista demais, não faz a menor diferença você ler um livro com a pontuação, né, que tinha na época em que foi escrito, sendo que hoje para nós não vai fazer o menor sentido no que tange a regras gramaticais daquela pontuação. Então eu acho que eles fazem muito que bem em alterar isso.
mas tem uma coisa que muito me irrita, e não tô falando agora especificamente sobre essa editora, ok? Eu tô falando sobre uma tendência que eu tenho acompanhado de editoras que trazem esses clássicos, mas tentam dar uma modernizada ali, talvez, nos textos de apoio e coisas do tipo. Me irrita muito, muito, muito essa militância desenfreada que as pessoas fazem, gente. Eu vou ler um pouco como tá a introdução aqui. Eu não vou nem falar o nome da pessoa que fez essa introdução, porque eu volto a dizer e reforço muito que não é um ataque à editora específica ou à pessoa específica que fez esse texto. É simplesmente uma crítica a esse movimento que acontece em diversas editoras e em diversas pessoas de quererem encaixar qualquer coisa dentro da luta racial, ou então sexual, ou então de gênero. Enfim, tudo, absolutamente tudo, qualquer coisa tem que se encaixar num desses 3 temas, né? E enfim, isso me irrita bastante. Olha aqui mais ou menos como que é a introdução dessa edição de Helena. Você já deve ter ouvido falar de outros livros de Machado, Memórias Póstumas de Marcela, Capitu ou Sofia Palha. Achei até que engraçadinho esse primeiro parágrafo, porque faz uma associação ali às personagens femininas dos livros mais famosos deles, cujo nome dos livros são atrelados aos personagens masculinos, né? Enfim, aqui basicamente a pessoa vai dissertar sobre como esse livro deve ser lido, porque ele carrega o nome de uma personagem feminina. Até que chega nesse ponto. Lendo Helena, entendi que as mulheres dissimuladas e com os olhos que o diabo deu, assim como eu, somos mais mulheres do que qualquer um desses personagens é homem. Enfim, tem toda essa questão de ficar associando essa luta de gênero e essas ideologias que eu acho que não cabem em um Machado de Assis que está acima totalmente desse tipo de discussão. O cara era zero militante, graças a Deus, por isso, inclusive, eu o amo. Olha essa introdução dessa outra edição de Dom Casmurro, gente. Dom Casmurro, se me perguntarem assim, Rony, vai chegar um gringo que não entende nada de literatura brasileira. Que livro você daria pra esse cara ler que vai assim, ó, representar o Brasil, que ele vai pagar pau pros brasileiros, vai falar, os caras escrevem muito. Dom Casmurro, pra mim, não perde em hipótese alguma pra nenhum Charles Dickens, pra nenhuma Jane Austen, não perde pra escritores europeus, americanos. E, enfim, sendo um livro com tanta coisa boa pra se falar, se me cai a missão de abrir esse livro, tentando ali dar um pouco de entusiasmo para as pessoas que vão começar a lê-lo, sobre que assunto eu escolheria para falar? Eu fiquei um pouco curioso sobre qual vertente a pessoa ia falar aqui. E enfim, ó, foi só depois de muitos anos que me senti apta a ler e compreender os feitos literários deste escritor negro brasileiro, que em função da estrutura racial e do processo de embranquecimento pelo qual passou a sociedade brasileira, teve sua origem negra encoberta por muitos. Inclusive pela minha professora de língua portuguesa da escola. Não para por aqui. Descobrir o Machado Negro me colocou num outro lugar como leitora, motivou meu interesse. Não dá. É isso. O nosso romance começa no Rio de Janeiro colonial, no século XIX, onde a gente vai conhecer uma família muito abastada, muito bem abonada, que acaba de perder o seu patriarca. E se aquela família já estava triste por essa perda inestimável de um homem que era muito importante ali para sua irmã e para o seu filho, que eram as pessoas que moravam com ele, essa família vai se intrigar muito mais ao ler o testamento e descobrir postumamente, né, depois que o patriarca da família havia morrido, que esse homem tinha uma filha com uma outra mulher que vivia num orfanato e que uma das coisas que ele obrigava era que a família a recebesse em sua casa após a sua morte. E é aí que chega Helena, uma jovem muito linda e muito misteriosa, de apenas 16 ou 17 anos, né? E que entra para essa família, a princípio não sendo muito bem recebida. A trama por si só já é intrigantíssima. E os personagens são muito legais também de serem acompanhados, né? No seio dessa família viviam a Dona Úrsula, que era irmã do pai de Helena, e Estácio, que era o filho do pai de Helena também. E esses dois, então, são incumbidos da missão de recepcioná-la e recebê-la ali dentro da sua casa. E, enfim, foi uma missão tanto quanto estranha para eles, principalmente para a Dona Úrsula, mulher muito conservadora, muito taciturna, que não gosta nem um pouco, a princípio, da pobre da Helena, que chega ali naquela casa como alguém que invade uma festa em que não foi convidada e fica ali tentando se enturmar com as pessoas. Além dos dois, há outros personagens centrais nesse romance, como o Dr. Camargo, que sempre foi muito, muito, muito amigo dessa família, e tem uma filha
que é apaixonadinha pelo Estácio. E também o padre Melchior, que sempre foi uma espécie de conselheiro espiritual e também moral para essa família. Afinal de contas, gente, os livros românticos, e quando eu falo livros românticos aqui, eu não estou falando de livros de amor, eu estou falando dos livros que se encaixam na escola literária romancista. Os livros românticos sempre vão, de certa forma, encaixar ali religião também, porque os livros românticos sempre têm uma moral muito exemplar, e dentro de uma moral exemplar aqui no Brasil, do século XIX, era preciso que a família fosse, dentre outras coisas, também religiosa. E esse padre vai ser um personagem muito intrigante de se acompanhar, foi talvez um dos personagens que eu mais gostei de acompanhar, porque eu percebia que ele ia sacando as coisas como elas eram, eu percebia que ele queria orientar as pessoas, mas ao mesmo tempo ele estava preso dentro de uma régua moral que ele precisava exercer, sendo um padre como ele era. E enfim, qual vai ser o desenrolar dessa trama? O desenrolar dessa trama nada mais vai ser do que a Helena tentando se encaixar nessa família que ela acabou de chegar, e as pessoas tentando descobrir qual era dessa moça, porque afinal de contas ela já tinha 17 anos, então já era uma mocinha, não era uma criança formando ali seu caráter, e ninguém sabe absolutamente nada sobre o seu passado, ela é uma pessoa muito enigmática, e esse livro vai ter todo um quê de mistério por detrás dele. A gente literalmente chega um momento da leitura que não consegue parar de ler, porque a gente quer saber o desenrolar da trama. Isso também está atrelado à forma com que o livro era divulgado, né? Como eu já falei anteriormente, esse livro era divulgado em formato de folhetim. E então tinham todos os artifícios literários que os escritores desse tipo de gênero utilizavam para prender, para fisgar ali o leitor, para querer comprar a próxima revista, o próximo jornal, para ler o próximo capítulo. Então esse livro é cheio de cliffhangers o tempo todo capítulo acaba com alguma coisa tipo... bem novelão. Não por um acaso esse livro já foi adaptado para novelas brasileiras 5 vezes. Pela rápida pesquisa que eu fiz, e eu não me aprofundei muito nisso, então não tenho certeza do que eu estou falando, esse foi o livro mais adaptado para novelas no Brasil. E enfim, o que acontece de tão temeroso nesse livro é que Helena começa a se apaixonar reciprocamente pelo seu irmão Estácio. E é aí que Machado vem com uma faca no meio do brasileiro comum, trabalhador, que só comprava o seu folhetim em paz no século XIX, querendo saber como que ele ia descascar esse abacaxi, como que ele ia fazer esse romance dar certo. Afinal de contas, Machado se coloca numa posição muito complicada, porque se ele faz um romance ali romantizando o incesto, a sua reputação como um escritor teria terminado ali. Mas ao mesmo tempo, esse casal é muito fofo. O que vai acontecer nisso? Eu não vou dar spoiler aqui, mas assim, eu quero muito que vocês leiam, que vocês descubram todas as nuances desse romance, tudo aquilo que acontece com Helena, com Estácio, com os demais personagens. Tem gente ali que é lobo em pele de cordeiro, tem gente ali que é boa de verdade, você vai torcer, você vai se emocionar, você vai ficar com raiva, você vai ficar completamente impactado com o final, principalmente se a gente considerar a época em que esse livro foi escrito e a escola literária a qual ele faz parte. Você vai ver que mesmo esse sendo o livro mais romântico de Machado, né, porque todos os traços centrais do romantismo estão aqui, então tem todo esse exagero nas emoções e nas ações das pessoas, né? Então alguém vai viajar, vai ficar 2 dias fora, a despedida é assim, se ajoelham e choram e falam, por favor, prometa não esquecer de mim. Todas essas coisas assim surreais e teatrais, bem características do romântico. Esse perfil de herói que Estácio tem e de heroína que Helena tem também. Embora todas essas coisas estejam de fato presentes nesse romance, um olhar mais afiado para dentro desse livro vai com certeza já começar a te dar pistas daquele Machado irônico e realista que estaria por vir depois de livros como esse. Você vai ver que isso não é simplesmente um livro romântico, esse é um livro do Machado romântico. Do mesmo jeito que esse livro ele é muito romântico, esse livro ele é muito Machado, mas ele é, eu acho que mais Machado do que romântico. Isso se dá nas características das pessoas e nos dilemas que o Machado colocava. É muito difícil você ver dentro dessa escola literária questões sendo levantadas por esses heróis e heroínas e que fossem ali
meio que não unânimes dentro da moral daquelas pessoas. E aqui a gente vai ver que Helena, embora esse livro não seja um livro abolicionista, um livro que vai militar ali contra o fim da escravidão, ele não é, mas você vai ver que a Helena ela já tinha um olhar muito singular sobre os escravos dela, mesmo sendo ela ali uma senhora, porque como eu disse, ela entra para uma família que é muito abonada, uma família muito rica, muito bem ali da época. Tem uma passagem que é uma das passagens que mais me fisgou, assim, um daqueles capítulos que eu li com um sorrisinho assim, sem perceber, que eu queria ler uns pedaços dele aqui pra vocês, que é logo no começo, quando Helena ainda tá se familiarizando e conhecendo o seu irmão, eles resolvem dar uma volta de cavalo. E gente, a Helena, ela é uma personagem muito singular, porque ela é diferente do que era esperado, majoritariamente, da mulher ideal daquela época. Então ela faz uns charminhos, mas a impressão que a gente tem é que a Helena ela tá conduzindo absolutamente todas as situações. A impressão que a gente tem é que ela consegue ter todo mundo na palma da sua mão. E que se ela quisesse, ela conseguiria ser a pessoa mais manipuladora de todas. Então, por exemplo, ela quer sair para andar de cavalo. E aí Estácio fica: eu te salvarei, eu vou andar com você, porque obviamente você não sabe cavalgar. E aí Estácio começa: olha, vou te ensinar, porque mais do que ir com você, eu vou te ensinar como se faz isso. E ele começa a dar aulas pra ela fica tipo assim: e aqui, eu faço isso, aquilo, não sei o que, não sei. Do nada ela pula no cavalo e já sai assim com uma maestria de quem já fazia aquilo há muitos e muitos anos, e muito melhor do que o próprio Estácio. E ela é essa personagem que surpreende a todo momento. E tem um momento que os dois estão andando de cavalo e Estácio começa a falar, né, querendo ali ser o garanhão. Ele começa a falar sobre os escravos. Tá vendo esses escravos, meus escravos? Eles têm, coitados, eles têm a vida deles muito ruins. O tempo que eles gastam pra ir daqui até no poço pegar água, de pé, com os baldes na mão, eu gastaria em minutos com o meu cavalo, mas eles não têm, eles vão a pé. E a Helena, ela é muito diferente do que era esperado de qualquer pessoa que falaria: nossa, é verdade, olha que pobres coitados. E eu acho muito legal a resposta que ele dá pra ele. Que ela dá pra ele. Tem razão, disse Helena. Aquele homem gastará muito mais tempo do que nós em caminhar. Mas não é isto uma simples questão de ponto de vista? A rigor, o tempo corre do mesmo modo. Quer o desperdicemos, quer o economizemos. O essencial não é fazer muita coisa no menor prazo, é fazer muita coisa aprazível ou útil. Para aquele preto, o mais aprazível é, talvez, esse mesmo caminhar a pé, que lhe alongará a jornada e lhe fará esquecer o cativeiro, se é cativo. É uma hora de pura liberdade. E aqui a Helena dá então pro Estácio um olhar que ele nunca tinha tido. Que talvez para aquele moço que vivia ali na condição de escravo, de cativo, de que tinha que obedecer, de que apanhava, de que faz isso, faz, e o tempo todo recebendo ordens e xingamentos, talvez para ele um momento bom do dia, o momento que ele ansiava, era o momento em que ele podia simplesmente pegar água no poço, que ele sabia que ele ia ficar horas e horas caminhando sozinho, tendo ali liberdade. Essa é a Helena em sua raiz, essa é a personagem na sua essência. Uma personagem muito cativante, muito gostosa de se acompanhar. Eu recomendo arduamente a leitura de Helena para absolutamente qualquer pessoa, porque em última instância, isso é simplesmente um novelão muito bom, com reviravoltas legais e muito bom de se acompanhar. E obviamente isso aqui é literatura de primeira, e para você que gosta de Machado, você precisa conhecer algo dessa primeira fase dele, sabe? Eu sei que talvez Helena não bata a tríade, eu acho que pra mim ela entra nos favoritos, tá bom? Eu gosto muito desse livro, mas eu também tenho essa tendência de gostar muito dos livros românticos. Mas enfim, mas pode ser que ela não bata a tríade pra você, mas é um livro muito, muito relevante, que vai mostrar uma outra faceta de um autor que era bom em absolutamente tudo aquilo que ele se propunha a fazer. Me conta uma coisa, o que você achou dessa resenha? Você ficou curioso pra ler Helena? Caso você já tenha lido, me conta o que você achou do final. Porque, sinceramente, não sei se eu gostei, se não gostei. O que você achou da saída que Machado deu pra toda essa trama complicadíssima que ele mesmo criou. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima.